E aí, pessoal? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um vídeo da nossa turma de mecânica clássica. O objetivo desse vídeo aqui é a gente estudar o oscilador harmônico bidimensional, especificamente em coordenadas polares. Nos vídeos passados, nós estudamos os postulados 7 e 8, que são da conservação do momento linear de um sistema de partículas isolado e da conservação do momento angular de um sistema de partículas isolado. Então, acho que agora está na hora da gente aplicar um pouquinho. E nós vamos ver como é que nós podemos aplicar as duas leis de conservação para tirar as curvas e funções horárias do sistema. Então, maravilha, está aqui, mecânica clássica. Hoje nós vamos estudar o oscilador harmônico bidimensional. Diferente do oscilador em uma dimensão, que só depende de uma coordenada, lembra que o potencial unidimensional ele era ω2 x2, tá certo? Portanto, ele dependia aqui do quadrado da coordenada x da minha partícula. Coordenada x era a única coordenada do oscilador. Então, esse sistema era unidimensional, né? No caso do potencial bidimensional, nós vamos ter essa expressão aqui. Meio de m ômega ao quadrado x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. E esse aqui é um potencial que depende de duas variáveis, que nós vamos chamar de x1 e x2. Se eu resolver esse problema em coordenadas cartesianas, x1 e x2, o que nós vamos ter vão ser dois osciladores independentes entre si, todos os dois com frequências angulares ômega ao quadrado. Isso aí está feito lá no Medium, então eu não vou fazer dessa forma, eu vou utilizar coordenadas polares para resolver esse problema. E as coordenadas polares são as coordenadas definidas por essas equações aqui. Vamos visualizar esse problema aqui nesse gráfico, tá certo? Então, como eu estou em duas dimensões, eu tenho aqui minha coordenada x1, minha coordenada x2, e o potencial, como ele depende de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, no meu sistema, um análogo ao sistema massa-mola para esse potencial é uma partícula de massa m aqui, que está ligada por uma mola cuja distância da partícula com relação ao centro do meu sistema de coordenadas é r. E aqui eu tenho meu φ, que é o ângulo entre o eixo x1 e a reta r, que separa a partícula da origem. Está aqui minha origem, tá certo? Isso significa que cada círculo de raio r que eu desenho com centro na origem é uma linha equipotencial, ou seja, o potencial é o mesmo em todos os pontos dessa circunferência aqui. Então vocês podem ver que o r é x1, é a raiz de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, teorema de Pitágoras, é a distância. E o φ é esse ângulo aqui. Posso fazer um zoom aqui para vocês verem melhor essas relações. Tá certo? Aqui eu tenho minha partícula de massa m. O que vai acontecer aqui nesse sistema é que, como tem uma mola, vamos colocar aqui imaginária, entre m e a origem, essa partícula vai ficar oscilando nesse círculo aqui. Só que ela tem liberdade para percorrer esse círculo. Em vez de eu ter um oscilador harmônico unidimensional, que vai ficar oscilando em uma linha, aqui eu tenho um oscilador que vai ficar oscilando no plano. Então, essas são as coordenadas que eu vou utilizar. São as coordenadas polares. E essas coordenadas vão implicar que r é igual a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, e que φ, naturalmente, é o arco tangente de x2 sobre x1. Certo? As coordenadas polares são, naturalmente, uma simplificação das coordenadas esféricas, aqui nesse caso, em duas dimensões. Tudo bem? O que acontece com o potencial? Bom, o potencial agora, que depende de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, em coordenadas polares, ele vai depender simplesmente de r ao quadrado, então é meio de m ω2 r ao quadrado. Por isso, esse potencial ele é isotrópico, porque ele só depende da distância
entre a partícula e a origem do sistema de coordenadas. Por outro lado, eu preciso ter aqui a energia cinética. É igual meio de m x ponto ao quadrado, ou seja, m vezes meio de m vezes a velocidade escalar consigo mesma. E esse cara aqui, claro, em razão da métrica euclidiana, ele é x1 ao quadrado ponto mais x2 ponto ao quadrado. Obviamente, eu preciso calcular x1 ponto ao quadrado e x2 ponto ao quadrado a partir dessas equações aqui. Então vamos calcular primeiro, a partir de x1, vamos calcular a derivada temporal desse cara aqui. Naturalmente, esse cara é r ponto cosseno θ mais r, derivada do cosseno, que é menos seno, seno de φ, às vezes eu falo θ, mas não liguem não, é φ, vezes a derivada de φ, que é φ ponto. Por outro lado, eu venho aqui e pego x2, vou copiar e colar, e aqui embaixo eu vou calcular x2 ponto, e também aqui naturalmente vai me dar r ponto seno φ mais r φ cosseno φ, certo? Agora eu elevo esses dois ao quadrado, quadrado do primeiro termo, mais quadrado do segundo termo, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Por outro lado, x2 ponto ao quadrado vai se comportar da mesma forma. Quadrado do primeiro, quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo, certo? Então, minha energia cinética, que está nessa equação aqui, vou copiá-la aqui embaixo. Esses primeiros termos aqui não preciso mais, só preciso desses aqui. Vai ser igual a meio x1 ponto ao quadrado mais x2 ponto ao quadrado. Esse é o x1 ponto ao quadrado. E esse aqui é o x2 ponto ao quadrado. Ficou grande a expressão, mas dá para vocês verem, já que eu estou aqui embaixo. Copiando e colando aqui embaixo, notem que esse termo cruzado, que é em seno φ cosseno φ, é igual a menos esse outro termo, os dois se cancelam. Por outro lado aqui, eu vejo que eu tenho r ponto ao quadrado, seno ao quadrado de φ, mais r ponto ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ, vou tirar o r ponto em evidência, cosseno de φ ao quadrado mais seno de φ ao quadrado. Vai dar 1, mas deixa o... Agora eu tiro esses caras aqui em evidência, certo? E agora eu tiro seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado em evidência. Contudo, uma identidade trigonométrica bem famosa me diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então minha energia cinética é simplesmente meio de m r ponto ao quadrado mais r ao quadrado φ ponto ao quadrado. E com isso eu posso calcular a expressão da energia mecânica do meu sistema, que é a energia cinética, que eu acabei de calcular, mais a energia potencial, que eu chamei simplesmente de potencial aqui. Note o seguinte, que diferente do sistema unidimensional, aqui eu tenho uma coordenada a mais, né? Φ ponto ao quadrado, embora eu não tenha φ. Eu não tenho φ, mas eu tenho φ ponto. Por causa dessa coordenada extra, eu tenho duas coordenadas, r e φ. E o que acontece aqui é que eu não consigo formar uma quadratura, né? Eu conseguia, porque eu conseguia inverter uma coordenada e relacionar uma coordenada com o tempo. Aqui eu tenho duas coordenadas. O que eu vou invocar agora é a conservação do momento angular. Como é que era o momento angular em 3 dimensões? Só para a gente relembrar, em 3 dimensões, o momento angular era um vetor L, que era igual a posição, produto escalar, com o momento da partícula. Só que em duas dimensões eu não tenho produto vetorial.
Porque em duas dimensões, os vetores são sempre coplanares. Então, eles estão sempre no mesmo plano. Se eles estão sempre no mesmo plano, eu não tenho como fazer um produto vetorial e dar um vetor. Em vez disso, eu vou utilizar em duas dimensões um momento angular que é um número. E ele vai ser x1 P2 menos x2 P1. Essa é a versão do momento angular em duas dimensões. Então note aqui que esse momento angular aqui, desse sistema, ele é como se fosse a componente z do momento angular em três dimensões. Mas eu não tenho componente z do momento angular. Então o momento angular em duas dimensões, ele é um número. E é dado precisamente por essa expressão aqui. E agora, como eu tenho x1, x2, v1 e v2, eu calculo essa expressão facilmente com essas expressões aqui, tá certo? Então, aqui nós vamos calcular x1, p2. x1, p2 é mx1, x2, ponto. Né? Porque p2 é mx.2. Então, x1 é r cosseno θ. Então, aqui eu vou ter um m. E aqui eu coloco minha velocidade na direção 2. Certo? Essa conta aqui é simples de fazer. Maravilha. Distribuo o produto. Deixa eu só colocar o cosseno para cá. E aqui eu vou colocar também o cosseno para cá. Cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. Então já simplifico a expressão. E r vezes r também é r ao quadrado. Já simplifico a expressão. Maravilha. E agora eu tenho que calcular x2 P1, que é igual a m x2 x.1. x2 é r seno θ. E aqui dentro, claro que tem um m, eu venho com r.1 aqui. Também conta fácil de fazer. Distribuo o produto, seno, cosseno, e aqui seno ao quadrado, mr ao quadrado. Quando eu calculo o momento angular, eu pego a primeira expressão, diminuo da segunda, isso vai me dar esse cara menos esse cara. Então aqui eu tenho, olha só, esse termo com esse termo vai embora, porque são iguais com sinais opostos. mr2φ ponto, tiro em evidência. Seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ dá 1. Portanto, meu momento angular é igual a mr2φ ponto. Em razão da conservação do momento angular, eu sei que L ponto é igual a zero, portanto, meu m R2 φ ponto tem que ser igual a uma constante L. Esse Lzinho aqui, deixa assim como está. Então, L é uma constante. Isso significa que eu posso substituir φ ponto é igual a L sobre mR2. Aqui, na minha expressão de energia, olha só, eu tenho φ ponto ao quadrado aqui. Tá certo? Então, eu vou pegar essa expressão e vou fazer exatamente isso. Lá na energia, eu vou substituir isso aqui por L ao quadrado, dividido por m ao quadrado, r à quarta. R ao quadrado com r à quarta dá 1 sobre r ao quadrado. Certo? Então, a minha nova expressão para energia é essa aqui. Eu vou colocar esse aqui para dentro e tirar 1 sobre 2m em evidência. Então, olha só. Eu consigo usar a conservação do momento angular para eliminar uma variável da energia. Agora, minha energia só depende de R e de L, que é o momento angular L ao quadrado, o momento angular ao quadrado no meu sistema. E isso é uma coisa muito boa, porque eu acabei transformando o sistema num sistema unidimensional. Note que aqui na energia, esses dois termos aqui fazem parte da energia cinética do sistema bidimensional. Eu só substituí o φ ponto. Mas eu posso fazer uma releitura dessa energia
como se o primeiro termo só fosse energia cinética e o segundo termo fosse uma energia potencial de um sistema em uma dimensão. Então, eu tenho o que eu chamo de análogo matemático de uma partícula unidimensional com o que a gente chama de potencial efetivo. Com potencial efetivo. Aí eu vou colocar assim, V efetivo igual meio de M. Olha aqui, esse M vai embora com esse 2 aqui entra aqui. Tá certo? E aí, então eu tenho aqui um potencial efetivo. Presta atenção, o sistema não é unidimensional, ele é bidimensional. E a energia cinética do sistema tem esses dois termos aqui. Mas eu posso tratar o sistema como se ele fosse unidimensional, com um potencial efetivo, que é o potencial do oscilador harmônico, mais um potencial que depende de 1 sobre R2. Eu tenho aqui o potencial do oscilador, e eu tenho aqui um potencial que eu vou chamar de VC, que aparece na minha conta, na verdade ele é parte da energia cinética, e esse potencial aqui, ele é um potencial centrífugo. Então, quando eu faço esse análogo matemático, eu tenho uma força extra que age sobre o sistema. Isso acontece porque agora, quando eu estou num sistema de coordenadas que não é cartesiano, aparecem, a gente vai ver mais para frente, o que a gente chama de forças inerciais. Agora eu vou tratar o sistema como se ele tivesse uma dimensão só com esse potencial centrífugo. Com o potencial efetivo, vou copiá-lo aqui de novo, eu posso voltar à ideia de quadratura. Então é simples, porque eu tenho a minha energia, que é igual à energia potencial mais o potencial efetivo. Então, se vocês fizerem de novo todo aquele cálculo para encontrar a quadratura, você isola r ponto ao quadrado, tira a raiz, faz dr igual à expressão em dt e inverte, supondo que r é uma função de t inversível em determinado domínio, vocês têm, no final das contas, essa quadratura aqui. Integral de x0 de r0 a r. Aí eu vou colocar um dx aqui. E menos o potencial efetivo. E agora, olha só, o potencial efetivo ele não depende mais só de R. Eu vou chamar de R' para não ter confusão. De R', mas ele também vai depender dessa constante de movimento L aqui, que é o momento angular do sistema, constante. Então, note que essa quadratura aqui, substituindo o potencial efetivo, eu tenho aqui menos, aí eu vou ter um R' ao quadrado, um R' ao quadrado, o linha é só para diferenciar a variável de integração do limite de integração que está aqui. Uma coisa é ter a quadratura, o outro problema é resolver a quadratura. E essa quadratura aqui eu não consigo resolver analiticamente. Tá certo? Então eu preciso utilizar, e essa é uma dificuldade que surge quando eu uso um sistema de coordenadas não cartesiano. Se eu estivesse fazendo o sistema cartesiano, eu resolveria, seriam dois osciladores independentes. Tá certo? Aqui, dependendo só de R, essa quadratura eu não resolvo analiticamente, tenho que resolver numericamente, só que isso não significa que eu não possa tirar informações importantes do sistema. Vamos dar uma olhada em que informações a gente consegue tirar aqui. Primeira coisa, como eu tenho a quadratura do sistema e eu tenho o potencial efetivo, eu posso trabalhar nos pontos de equilíbrio do potencial efetivo. Como é que eu acho os pontos de equilíbrio do potencial efetivo? Aqui, como nós já vimos, né, como o potencial efetivo é unidimensional, o que nós vamos fazer é calcular a derivada do potencial com relação ao raio. Esse cara aqui é DDR dessa expressão aqui. DDR dessa expressão aqui eu vou ter
menos 2, 1 sobre R3, e aqui 2, R. Correto? Esse meio com esse 2 vai embora. Esse meio com esse 2 também vai embora. E para que R seja um ponto de equilíbrio do potencial efetivo, essa expressão tem que ser zero. Supondo que o R aqui é diferente de zero, o que eu vou fazer é fazer o mínimo múltiplo comum de todo mundo. E, portanto, aqui essa expressão eu vou ter menos L2 mais essa expressão aqui. R vezes R3 dá R à quarta. M vezes M dá M ao quadrado. Para que essa expressão seja zero, eu tenho L2 menos M2 ômega 2 R à quarta tem que ser igual a zero. Resolver essa equação é bem simples. Passo o L2 para cá, divide todo mundo por M2 ômega 2, tiro uma raiz. Aqui eu teria um mais ou menos, tá certo? Só que o raio ao quadrado tem que ser sempre positivo. Então, na verdade, eu não tenho menos, eu só tenho a raiz positiva. Portanto, nesse cara aqui, eu tenho que R2 é L sobre M ômega, e aí eu tiro a raiz de novo. Então, R ficaria mais ou menos raiz de L sobre M ômega, só que, de novo, o raio é sempre positivo, então eu não tenho a raiz negativa. Aqui, no caso, eu tenho um ponto de equilíbrio do meu potencial efetivo. Esse cara aqui, eu vou chamar de R'. Então, R igual a R' é um extremo do potencial efetivo. Agora, esse é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Para eu saber se ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, eu vou ver a segunda derivada. A segunda derivada é d2v dr2. O que significa que eu vou pegar essa expressão aqui e derivar de novo com relação a R. E o resultado desse cara dá menos 3 sobre R à quarta. E esse aqui, R vai embora. Menos com menos dá mais. Esse cara aqui, não importa o raio, ele é sempre positivo. Essa derivada não importa o ponto, é sempre positivo. Se eu calcular em R', vamos calcular em R' para ver o que dá. Se eu calcular esse cara em R igual a R', o resultado vai ser 3m ômega 2 mais m ômega 2 é igual a 4m ômega 2, que, claro, é positivo. Tá certo? Então, o ponto R', que é igual a raiz de L sobre m ômega, é um ponto de potencial mínimo. E, portanto, aqui eu tenho equilíbrio estável. A outra coisa que nós podemos calcular, vamos calcular, tá certo? São os pontos de retorno do potencial efetivo, tá certo? Estou sempre aqui falando do potencial efetivo. Nos pontos de retorno do potencial efetivo, eu tenho minha quadratura. Então, para eu calcular os pontos de retorno do potencial efetivo, eu tenho que achar as raízes do argumento da raiz que está no denominador. Então, eu vou copiar aqui e eu quero saber quando é que essa expressão é zero. E agora, sem o linha aqui. Bom, para resolver essa equação, vou multiplicar todo mundo por 2mr2. Quando eu faço isso, eu botei menos L2 aqui. Aqui o meio vai embora com 2. O m fica ao quadrado. E o r fica à quarta. Tá certo? Arrumando essa expressão aqui, multiplicando por menos 1, eu tenho uma equação quártica. E agora eu vou dividir todo mundo por mr2. Desculpa, por m2 ômega 2. O m vai embora com m. O R2 eu só vou colocar aqui para fora. E aqui vira uma equação quártica, que eu consigo transformar numa equação de segundo grau simplesmente introduzindo uma variável y que é igual a r ao quadrado. Quando eu faço isso, a expressão em y vai se tornar r à quarta, na verdade é y ao quadrado. R ao quadrado é y. Voilà. Portanto, essa equação aqui é uma equação de segundo grau. A solução
Tá certo? Essas são as soluções. Eu vou colocar esse cara em evidência aqui dentro. Quando eu coloco em evidência aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho a raiz. E aqui eu tenho essa fração invertida. Tá certo? M2 vai embora com M2. O 4 vai embora com 4. E o ômega 2 ali de baixo também some. Porque aqui fica ômega ao quadrado também. Então eu tenho ômega 2 L2 sobre E2. Todo esse cara aqui vem para cá. Agora ele vira esse termo. E aí eu venho aqui e tiro esse termo em evidência. Olha só, expressão bonitinha. Agora eu preciso da solução para R, né? Então, para a solução para R, esse cara aqui é R ao quadrado. Portanto, mais ou menos raiz quadrada de todo esse bicho aqui. Esse cara aqui vai embora com esse, tá certo? Raio é sempre positivo, então eu não tenho esse sinal negativo aqui. Não, é uma solução física. Eu tenho aqui duas raízes, que eu vou chamar de R mais e R menos. No geral, eu tenho duas raízes, tá certo? Mas olha aqui. Eu preciso olhar para esse termo, porque dependendo da relação entre L, ômega e E ao quadrado, eu posso ter nenhuma raiz real, uma raiz real, ou duas raízes reais. Tá certo? Então, primeiro caso, vamos supor que... Vamos começar com o mais simples. Esse cara aqui, menor que zero. Eu sei que se esse cara for menor que zero, eu não tenho soluções físicas. Porque se esse cara for menor que zero, raiz de um número negativo dá um número complexo. E, portanto, eu não vou ter nenhuma raiz ou nenhum ponto de retorno real. Agora vamos só ver, porque esse cara me diz que a energia ao quadrado vai ser menor que ômega 2 L2. Portanto, isso implica que menos ômega L ao quadrado é menor que é menor, opa, L ao quadrado não, que é menor que ômega L. E esse caso é não físico. Por que eu sei que esse caso não é físico? Vamos calcular o valor do potencial efetivo no ponto mínimo de potencial. Então, eu estou querendo calcular qual é o valor mínimo do potencial. É raiz de L sobre M ômega. Então, eu vou pegar aqui o potencial efetivo e vou substituir por R', que é o ponto de potencial mínimo. Quando eu faço isso, eu tenho 1 sobre R' ao quadrado aqui. E aqui eu tenho R ao quadrado, que vai ser L sobre M ômega. L ao quadrado com L vai embora. M vai embora com M. Então eu tenho ômega L sobre 2M. E aqui vai acontecer a mesma coisa. O M cancela, o ômega cancela. Desculpa, aqui o M vai cancelar também. Né? Então eu tenho meio de ômega L mais meio de ômega L, que é igual a ômega L. Esse é o potencial mínimo. E a própria quadratura me diz que a minha energia tem que ser maior que ômega L. Né? Esse potencial mínimo do potencial é positivo. Portanto, o caso 1 não entra nos casos permitidos pela própria física do sistema. Tá certo? Vamos no caso 2. O caso 2 é o caso em que esse cara aqui dá zero. É só fazer a continha. Isso aqui significa que a energia é igual a ômega L. Esse é um caso limite, tá certo? Mas se a energia for igual a ômega L, esse cara aqui vai ser 1 menos 1, raiz de 0, 0, raiz de 1. Portanto, eu tenho apenas um ponto de retorno, que eu vou chamar simplesmente de L+, que é raiz de E sobre M ômega ao quadrado. Daqui a pouquinho eu vou fazer um desenho para exemplificar isso aqui. E o caso 3 é o caso em que esse argumento é maior que zero, aí eu vou ter duas raízes.
Se esse argumento é maior que zero, ômega ao quadrado L ao quadrado sobre E ao quadrado é menor que 1, E ao quadrado é maior que ômega ao quadrado L ao quadrado. E isso implica que E é maior que ômega L ou E é menor que menos ômega L. Essa solução aqui é impossível fisicamente, então a gente fica com E maior que ômega L. E se E for maior que ômega L, portanto, eu tenho duas raízes, ou, nesse caso aqui, 2 pontos de retorno. E aí sim, R mais e R menos. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, que se a minha energia for igual a ômega L, eu tenho apenas um ponto de retorno, que é raiz de E sobre M ômega 2. Se a energia for maior que ômega L, eu tenho 2 pontos de retorno, que nesse caso o R vai ser sempre positivo, certo? Porque se esse cara aqui, se o E for maior que M ômega 2, esse cara é menor que 1, 1 menos um número menor que 1 é menor que 1, a raiz de um número menor que 1 continua sendo menor que 1, portanto 1 mais ou menos um número menor que 1 continua sempre positivo. Então essa raiz aqui, maior, existe sempre. Ou vamos falar um pouquinho do espectro dos observáveis. O que significa o espectro dos observáveis? Aqui no caso, eu tenho duas constantes de movimento, que são a energia e o momento angular do meu sistema. Tá certo? Então nós vimos o seguinte, que a minha energia ela tem que ser maior ou igual a ômega L. Ou seja, a minha energia mínima ela depende de L. Tá certo? Esse é o espectro da energia. Agora, o L, a princípio, ele poderia ir de menos infinito a mais infinito. Mas como esse L aqui ele é um módulo do momento angular, esse L aqui tem que ser sempre maior ou igual a zero. O E vai de ômega L para mais infinito e o L de zero a mais infinito. Vamos pegar, por exemplo, só para a gente visualizar, o caso em que L igual a zero, ou seja, esse caso aqui eu não tenho momento angular nenhum, é zero. E o que acontece aqui é que a partícula ela não vai girar, ela vai ficar paradinha no mesmo ângulo ali. Porque se o L for igual a zero, olha só, aqui na definição de L, se essa expressão for zero, como o raio nunca é zero, significa que φ ponto é igual a zero, o que significa que φ é igual a uma constante. Então o que vai acontecer é que o oscilador, a partícula vai ficar oscilando ali, mas não vai girar ao redor do plano. E nesse caso aqui, se o L for igual a zero, esse cara aqui é automaticamente zero. Então eu tenho 1 mais 1 e 1 menos 1. Aqui eu vou ter 2 pontos de retorno. Então eu vou pegar o R+, que vai ser igual ao raio do sinal positivo. Então eu tenho raiz de 2. O 2 entra aqui para baixo. Então o raio máximo vai ser raiz de 2E sobre M ômega 2. E o raio mínimo, que vai ser o R-, 1 menos 1 vai ser zero. Portanto, o raio mínimo é zero. Então olha só que interessante. Quem é 2E sobre M ômega 2? O E é meio de ômega 2 a 2 vezes M. Meio de M ômega 2 a 2, certo? Portanto, o A é precisamente esse cara aqui. Agora, esse cara vai de 0 até A. 0 até A. Ele não vai de menos A a A. Mas ele vai ser, esse caso aqui é de um oscilador harmônico simples. Tá certo? Ele não vai de menos A a A e a solução dele vai ser um seno em vez de um cosseno. Mas isso não importa. O modo como ele vai oscilar vai ser o mesmo. E como ele não vai rodar, o potencial centrífugo dele vai ser zero. Ou seja, como L2 é zero, eu não vou ter esse cara aqui. Então é como se eu tivesse um oscilador harmônico simples mesmo. Com condições de contorno diferentes do que a gente viu, mas é um oscilador harmônico simples. E aí eu posso brincar com diversos regimes de E, né?
Por exemplo, nesse caso 3 aqui, em que os pontos de retorno são esses 2 pontos aqui, a gente pode fazer um desenho aqui, tá certo? Eu vou ter uma superfície equipotencial aqui, que eu vou colocar como vermelhinha, e eu vou ter também um círculo maior aqui, que eu vou colocar na cor azul, e um outro círculo menor aqui, que eu também vou colocar na cor azul. Então, o que acontece? Vamos aproximar um pouquinho. Esse círculo menor aqui não está perfeito, tá certo? Mas ele tem um raio R-. E o círculo maior, ele vai ter raio R+. E a partícula, com momento angular diferente de zero e energia maior que ômega-L, vai ficar zanzando aqui, desse jeito aqui, quer ver? Vai ficar fazendo isso aqui. Eu não consigo desenhar direito, tá certo? Tá passando das... Mas é mais ou menos... Ignora essa parte aqui que todo mundo passa, do círculo menor ou do círculo maior. Ou seja, aqui eu tenho um ponto de perigeu e aqui eu tenho um ponto de apogeu da órbita. Tem mais coisa que a gente poderia fazer com esse problema, tá certo? Por exemplo, calcular as equações de movimento, apesar de calcular soluções serem complicadas, e tentar calcular soluções, ou seja, as funções horárias numericamente, por exemplo. E também nós poderíamos calcular o que a gente vai chamar de órbita, mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Como eu vou fazer o exemplo do oscilador harmônico tridimensional, eu vou deixar para discutir essas coisas mais adiante, tá certo? Então, pessoal, tenham bons estudos e até o próximo vídeo.